Ao percorrermos o livro do Êxodo, irmãos, nós vemos desde o começo os atos milagrosos de Deus. Primeiro salvando Moisés do genocídio que Faraó estava promovendo e matar todos os meninos judeus. Depois, irmãos, nós vemos a manifestação do Senhor na sarça ardente, se apresentando para Moisés, propondo para Moisés uma tarefa. E assim continuamos, irmãos, nós vemos a atuação de Moisés e a atuação de Deus, especialmente, para libertar o povo do Egito, com Faraó com o coração endurecido e as pragas se sucedendo, até que o Senhor, após a 10ª praga, libertou o povo, até que Faraó consentiu em que o povo saísse. E o povo foi embora, mas foi embora para o deserto. E no deserto o Senhor ainda continuou fazendo milagres. O Senhor continuou pela sua graça, livrando o povo, protegendo o povo do sol, protegendo o povo do frio, providenciando alimento, providenciando água no deserto. Mas ainda nós vimos também a passagem do Mar Vermelho, quando milagrosamente o Senhor abriu o mar para que o povo pudesse passar e depois fechou o mar para impedir que os exércitos egípcios alcançassem os judeus. Porque Faraó se arrependeu de libertar os judeus e tinha mandado os seus exércitos para buscá-los. Tudo isso, irmãos, foram atos milagrosos de Deus, atos de salvação de Deus. Veja, não tinha nenhuma aliança ainda. O Senhor só estava salvando e salvando. Agora, irmãos, depois de toda essa salvação, depois de todos esses milagres de livramento, aí que o Senhor vai propor uma aliança. E nessa semana tem um texto longo, tá pedindo para que estudemos do Êxodo 19 até o Êxodo 24. Nós não vamos ter tempo, infelizmente, nesse vídeo de lermos cada coisa, mas vamos ver quais eram as etapas da aliança, as etapas da aliança proposta com Deus. Em primeiro lugar, irmãos, a chegada do acampamento de Israel ao Sinai, lá no capítulo 19, os primeiros versos. Bem, saíram do Egito, agora chegaram no Sinai, após 3 meses da saída do Egito. 3 meses andando, irmãos, e chegaram no Sinai. Mas ainda depois, a proposta de Deus, do Deus Yahvé, de uma aliança. Veja, irmãos, Deus é sempre quem propõe a aliança. Nunca é o ser humano que vai atrás de Deus, implorando, pedindo uma aliança, pedindo livramento. Mas é o Senhor Deus que propõe uma aliança. E veja, aqui ele está propondo uma aliança depois de ter livrado o povo. Primeiro a graça, irmãos, e agora a aliança. Em seguida vemos a resposta do povo de Israel ao aceitar a aliança. E o povo disse assim: tudo faremos. Nós ainda vamos estudar nessa semana o que aconteceu com esse tudo faremos. Mas ainda, depois os preparativos para o recebimento formal da aliança. A purificação do povo, a purificação dos sacerdotes. Por quê, irmãos? Porque eles iam estar, Moisés e os outros iam estar presentes ante Deus, estar na presença divina. Depois, no capítulo 20 de Êxodo, nós vemos a proclamação dos 10 mandamentos, a constituição da aliança. Mais ainda, depois vemos Moisés como o mediador da aliança. O povo ficou com tanto medo, irmãos, quando viu a presença de Deus, quando sentiu a presença de Deus e o poder de Deus, que falou assim: olha, Moisés, você fala com ele. Você fala com ele e depois fala com a gente, porque nós não podemos suportar falar com Deus. Depois ainda, irmãos, há os outros princípios da aliança. Os princípios que são explicitados. Lá a gente encontra leis civis, leis religiosas, leis de propriedade, uma legislação auxiliar
para cuidar daquela nação que devia ser uma nação santa. Povo escolhido de Deus, propriedade peculiar de Deus. E mais ainda, irmãos, lá no capítulo 24, dos versos 1 a 18, a gente vê a confirmação da aliança, a documentação da aliança. Moisés escreveu os termos da aliança, e aí a aliança foi comprovada. Essa aliança, irmãos, a quarta manifestação da aliança eterna de Deus, vejam, com Adão, com Noé, com Abraão e agora com Moisés. Ela teve depois, irmãos, toda a legislação, toda a orientação com relação ao ritual do santuário. O que o Senhor tinha dito a Abraão? Em ti serão benditas todas as nações. Era para servir de exemplo. E qual era o exemplo agora que passava para os estrangeiros? Quando eles viam os rituais do santuário, quando eles viam aqueles sacrifícios de animais, quando eles viam o oferecimento do sangue. Isso era para ilustrar, irmãos, que um dia o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, viria morrer para salvar a todos. Essa era a identidade religiosa de Israel, irmãos. Um povo santo, um sacerdócio, uma nação santa, um sacerdócio real. Alguém que fizesse a intermediação entre Deus e a humanidade, entre Deus e os pagãos, mostrando o desejo de Deus e o plano de Deus para salvar a humanidade. A salvação, irmãos, é o propósito da aliança de Deus. Deus não tem outro propósito, irmãos, ao propor alianças, quais forem elas. Mas essa é a aliança eterna de Deus. A confirmação da aliança feita a Adão, a Noé e a Abraão aconteceu, irmãos, 500 anos após ela ter sido dita a Abraão. Veja, por favor, comigo o texto de Deuteronômio, capítulo 12, 29, aliás, capítulos 12 e 13. Para que entres na aliança do Senhor teu Deus e no juramento que o Senhor teu Deus faz hoje contigo, para que hoje te estabeleça por seu povo, e ele te seja por Deus, como te prometeu e como jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Veja, irmãos, é um juramento de Deus, fazer do povo hebreu o seu povo, fazer do seu povo um povo especial, um povo evangelístico, um povo que evangeliza, um povo que testemunha. E nós já vimos, irmãos, já estudamos, que nós somos os filhos de Abraão, porque somos da fé. E se somos da fé, somos filhos de Abraão e herdeiros da promessa. Portanto, irmãos, esse juramento é para nós também. O Senhor fez um juramento, irmãos, para nos salvar. Esse juramento tinha o Senhor Jesus Cristo. Essa era a aliança de Deus. O Senhor Jesus Cristo morrer para a salvação. Esse é o motivo da aliança, o motivo de todas as alianças. E é por isso, irmãos, que hoje nós somos cristãos. É por isso que nós temos a fé de Jesus, ou a fé em Jesus, que foi um motivador, o efetivador, vamos dizer assim, o efetivador da aliança de salvação de Deus o Pai, que propôs essa aliança ao longo da história, para que nós pudéssemos ter certeza da salvação. Portanto, irmãos, nós devemos ter certeza da salvação, porque como acabamos de ler aqui, o Senhor jurou. E se o Senhor jurou, irmãos, não vai falhar.